Graça e paz a cada um de vós. Neste momento, amados, eu abençoo vocês com a continuação dessa nossa série que tem por tema a predestinação do eterno. Esse é o quarto estudo. E a base desse nosso estudo se encontra em Gênesis capítulo 3, verso 11, que está escrito: Aí Deus perguntou: E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Glória a Deus. Primeira pergunta: que consequências vieram sobre eles por causa da desobediência ao fruto proibido? Então vamos aqui agora entrar em detalhes sobre as consequências que vieram sobre nossos pais por eles terem desobedecido ao mandamento divino. Então, primeira consequência: eles perderam as vestes da glória do Eterno. Gênesis capítulo 3, verso 7, Salmo 93, verso 1, Mateus capítulo 28, verso de 1 ao 3. Então, queridos, essas vestes, que da qual eles realmente eram suas vestes, eram realmente as mesmas vestes que realmente os anjos do Senhor usavam. Então, as vestes dos anjos eram as vestes do casal. Então, ao desobedecer ao mandamento divino, eles automaticamente perderam essa veste, certo? E quando eles perdem essa veste, queridos, aí quando eles olham um para o outro, automaticamente eles visualizam que realmente eles estavam nus, né? E aí correram para realmente ali fazer uma outra veste para si. E até então eles não estavam nus, porque havia aí essa veste que era a veste da glória do Eterno. Segundo, o mal foi introduzido em suas matérias e trouxe a eles separação de Deus, ao ponto de sua santa presença lhe causar medo. Então veja que realmente o mal foi introduzido na matéria humana de nossos pais e trouxe a eles separação, né? Então eles foram imediatamente aquela ligação que havia entre a terra e o céu, ela foi desfeita nesse momento. E ao ser desfeita, trouxe a eles agora aí um pavor, um medo. Então eles já não tinham mais, porque até então, queridos, eles tinham, o prazer deles era estar na presença do Eterno. Mas realmente quando essa ligação foi desfeita, eles já não tinham mais prazer de estar na presença do Eterno. Agora a sua presença se tornou motivo de pavor, né? Motivo de pavor. E foi por isso que realmente eles se esconderam, né? Quando o Senhor se fez presente no jardim, eles automaticamente se esconderam. E aqui vamos fazer a confirmação dos textos que se encontra em Romanos capítulo 7, verso 14 ao 25, e também em Gálatas capítulo 5, verso 19 até o verso 21. Capítulo 3, verso 23 de Gálatas, Gênesis capítulo 3, verso 8 ao verso 10. Então todos esses textos, amado, ele vai exatamente estar confirmando esse detalhe que eu acabei de passar para vocês com referência realmente a essa segunda consequência. Terceiro, perder o verdadeiro amor de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 11 ao verso 13, Romanos capítulo 3, verso 9 ao verso 12. Então, automaticamente, amados, eles perderam realmente o amor de Deus, a essência sagrada realmente do Eterno. Então, até antes você vê que Adão, ele estava disposto a dar sua vida por Eva, certo, amados? Mas depois que ele realmente desobedece, ele perde esse amor e agora ele não está disposto mais, ou seja, não estava mais disposto mais a dar sua vida por Eva. Tanto faz ou tanto fez. Se Eva fosse destruída nesse momento, para ele isso não era de grande importância. Por quê? Porque a essência do amor de Deus não estava mais neles. Então, quando o Senhor o questionou por que disto, veja só ali, a mulher que tu me deste, ela realmente me deu do fruto e eu comi. E a mulher também
da serpente que tu colocaste, então por fim, né? Cada um lançando a culpa sobre o outro, e automaticamente quem seria o culpado dessa situação seria aí o próprio Deus, né? Não eles. Então eles seriam ali a parte inocente, né? A parte inocente, mas Deus seria o culpado dentro desse contexto, dessa situação, certo, amados? Então veja só, continuando. Quarta consequência: a mulher daria luz a filhos por meio de sofrimentos. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Então agora, realmente, como realmente a mulher ela daria luz, né, realmente a filhos, mas que realmente seria algo que ela não passaria pela dor e pelo sofrimento, mas por causa dessa desobediência, agora ela recebe como consequência a dor e o sofrimento para realmente trazer seus filhos ao mundo. Quinta e última consequência: a terra foi amaldiçoada junto com o homem, ou seja, aquilo que foi criado para ser eterno se tornou mortal. Então, Gênesis capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Então, queridos, tanto o homem quanto os animais e quanto a vegetação, eles foram criados para realmente ser seres eternos, certo? Então a essência de Deus estava sobre o homem, sobre os animais e sobre a sua vegetação. Então essa essência, que era a essência da eternidade, fazia deles seres eternos. Mas por causa dessa desobediência, agora o homem, tanto o homem quanto realmente os animais e a sua vegetação, agora deixam de participar da imortalidade para participar agora da morte, né? Então agora eles, antes não havia um fim para eles, mas agora há um fim para eles. Então há um fim, chegou um fim para o homem, um fim para os animais e também um fim para a vegetação. Eles passaram a ser perecíveis, certo, amados? Então vamos lá, continuando. Então essas são as 5 consequências que realmente veio sobre realmente nossos pais, ou seja, toda a humanidade hoje participa dessas consequências. Segunda pergunta: o que o homem se tornou ao comer o fruto proibido? O que o homem se tornou ao comer o fruto proibido? Salmo capítulo 14, verso de 1 a 3, Provérbios capítulo 20, verso 9, Eclesiastes capítulo 7, verso 20, Romanos capítulo 3, verso 9 ao 18. Então a palavra nos revela que agora o homem ele se tornou pecador, ou seja, ante a sua vontade, a sua vontade era voltada somente para adorar e servir ao Senhor. Então ele tinha desejo de ser obediente aos santos mandamentos do Senhor, mas por causa dessa desobediência, amados, a sua vontade ela foi pervertida. Agora, uma vez que ele tinha vontade, ele tinha prazer de estar na presença do Senhor, agora ele não tem mais prazer e a sua vontade foi inclinada somente para aquilo que é mal. Então isso ele realmente foi o que realmente o homem se tornou. Então o homem se tornou pecador. Então deixou de ser bom para ser um ser perverso, um ser maldoso, certo? Então ele perde a essência divina. Então vamos lá, terceira e última pergunta: ao que o homem foi sentenciado? Ao que o homem foi sentenciado por causa dessa desobediência? Gênesis capítulo 3, 19, Salmo 89 e 48, Eclesiastes 8, verso 8, Salmo 104, verso 27 ao verso 30. Então, de acordo com todos esses textos, a palavra nos revela que agora o homem, ele foi sentenciado à morte, né? Porque até então, como eu detalhei para vocês, que o ser humano ele foi criado para ser um ser eterno, mas por causa dessa desobediência, por ele não ter decidido preservar na sua vida a eternidade de Deus, mas sim abrir mão dessa eternidade, foi que agora veio a sentença sobre ele, porque a ordem era: o dia que vocês comerem, certamente morrerás, ou seja, participaria da morte. Então foi a decisão do homem e hoje todos nós passamos agora a enfrentar realmente a morte, certo? Então vamos lá para os textos esclarecedores. Então está escrito: bem sei
que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos. Jó 30, verso 23. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo isso é ilusão. Portanto, tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Eclesiastes capítulo 3, verso 19 e o verso 20, tradução na Bíblia Linguagem de hoje. Então, queridos, aqui está o esclarecimento desse estudo maravilhoso, um estudo que realmente nos trouxe aí mais um pouco de detalhe com referência àquilo que desde o início, foi colocado realmente diante do homem. O Senhor concedeu tanto para os anjos quanto para os homens, que foi o poder da escolha. Então tudo aquilo que vem sobre a vida do homem é exatamente a escolha que ele faz. Então, assim como foi colocado diante dos anjos, diante de nossos pais no jardim do Éden, a bênção e a maldição, hoje também, queridos, não é diferente. Hoje é colocado diante de nós a bênção e a maldição. Então, aquilo que escolhemos é exatamente isso que vamos receber. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar e com certeza estarei aí, se assim o Senhor me conceder oportunidade, trazendo amanhã, pela graça do Senhor, mais um pouco de detalhes sobre este assunto maravilhoso.